Pessoal, bom dia a todas e todos. Obrigada por estarem aqui nesse horário cedo. Queria agradecer, a presença de todos e todas que estão aqui hoje. Dizer que esse é um momento bem importante para a gente. A gente está querendo fazer, eu e Camila, e depois também inserimos o Marcelo nessa jogada, querendo fazer esse evento há muito tempo. A gente estava planejando um evento pré-COP, que acabou virando um evento pós-COP. E tudo bem, eu acho até bom, porque a gente traz elementos também da COP para dialogar aqui. E acho que a importância de trazer esse evento hoje, e eu acho que essa discussão tem se acirrado e vários grupos têm trazido um pouco essa temática, o quanto que a gente precisa falar de habitação quando a gente fala de mudanças climáticas. Por isso que a gente se reuniu. Estou aqui com... Bom, eu sou a Simone Gatti, sou diretora-presidente do FICA. Estou aqui com a Camila Jordan, que é diretora de Relações Institucionais da Teto. E o Marcelo Falcão, que é CEO, diretor, qual que é o seu cargo? Cofundador da Soma Uma. Somos 3 organizações, mercado privado, imobiliário e organização da sociedade civil, que trabalham com habitação. Então, o nosso foco, a nossa vida, o nosso trabalho, a gente respira esse tema. E a gente tem sentido muito no debate sobre mudanças climáticas o quanto que esse tema é muitas vezes negligenciado no debate. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, principalmente a gente fala de adaptação, de mitigação, que é quando a gente fala de redução de emissões, de reflorestamento, de mudança da matriz energética. E quando a gente fala de adaptação, que é quando a gente fala do que está acontecendo nas cidades, como as cidades têm que se adaptar para enfrentar as mudanças climáticas, basicamente a gente fala de soluções baseadas na natureza. O que mais, Camila? Transporte. Muito pouco se fala de planejamento. Eficiência construtiva, que é um tema importante, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, mas muito pouco se fala sobre planejamento, sobre planejamento habitacional, e o quanto que é fundamental que a gente consiga planejar cidades, não só planejar, mas reverter o processo de vulnerabilidade onde as pessoas estão, porque são essas pessoas que moram em áreas vulneráveis, ou que estão ocupando áreas de risco, ou que não têm casa, que são as primeiras pessoas impactadas com as mudanças climáticas. Seja por estarem localizadas numa área de risco, seja por não terem casa, seja por não terem resiliência para suportar os eventos climáticos, como o caso das ondas de calor, onde as pessoas que estão nas ruas, as pessoas com menos assistência de saúde, são as mais vulneráveis às mudanças do clima. E para isso que a gente está aqui hoje. Não sei se vocês viram a programação, acho que a ideia foi dividir esse debate em 4 mesas, tratando dos temas com os quais a gente trabalha, as nossas organizações trabalham. A gente vai falar na primeira mesa, às 9h30, sobre retrofit e melhorias habitacionais. Na mesa das 11 horas... Não, peraí, estou confundindo. Na segunda mesa das 11... Na segunda mesa das 11, que é melhorias habitacionais, é um tema, só voltando, é um tema que cabe diretamente ao trabalho da Soma Uma e também ao trabalho do FICA, porque a gente faz, na verdade, nossas habitações todas estão em casas reformadas, só que a gente não usa o tema do retrofit. O retrofit ele ganhou a caixa só dos grandes prédios, dos programas maiores, mas são retrofits também. Na segunda mesa, a gente vai falar de moradia para a população em situação de rua, que é o Housing First, que é um programa também que o FICA tem trabalhado há 3 anos e é um grande desafio para as grandes cidades. E, à tarde, a gente vai ter os temas, a mesa das 2h30, que a gente vai falar de moradia emergencial, que é o tema que traz o trabalho da Teto de forma... intensa e completa, em trazer esses atores para fazer esse diálogo. E, na última mesa, a gente vai falar de locação social, que também é um tema à margem do planejamento, embora tanta discussão a gente tenha feito sobre isso nos últimos tempos. Eu acho que é importante também trazer um pouco aqui o quanto que esse tema da adaptação tem ganhado, acho que ganhou um pouco de força com essa COP,
né? Essa COP, não sei se vocês acompanharam as notícias, né? São muitas, né? Claro que a gente teve, acho que, vários descontentamentos em relação aos resultados, sobretudo quando a gente fala de mitigação, né? A dificuldade, os textos, né, do Brasil e da Colômbia que não foram acatados em relação a desmatamento zero e ao uso dos combustíveis fósseis pelos países mais ricos. Acho que essa é a grande decepção da COP, que se fala em termos de adaptação, de mitigação climática. Mas acho que a gente teve ganhos em relação à pauta da adaptação. A gente teve os indicadores aprovados, que eram para ser 100 indicadores, foram aprovados 59, onde um deles trata de infraestrutura e trata das cidades, e onde está o tema da habitação. Ainda parece sempre a habitação está lá, né, num bullet lá embaixo, dentro de um contexto geral, mas eu acho que traz esse compromisso das cidades, né, de olhar para isso, de medir o que pode ser feito em relação às melhorias habitacionais, em relação à moradia emergencial, a relação ao planejamento urbano, né, e as políticas habitacionais dentro desse contexto. A gente sabe que ainda esses indicadores eles não são obrigatórios, eles são referências para que a gente consiga medir, que as cidades trabalhem com esses temas, mas não também de forma obrigatória. Eles têm 2 anos para serem detalhados, né, para aí poder serem medidos de forma mais eficaz, mas acho que já é um avanço. Camila vai depois também falar da Carta da Moradia, né, e relacionada às mudanças climáticas, que foi apresentada na COP. Acho que num movimento também muito importante de organizações internacionais que estão se mobilizando para isso. Então, é isso. Vou passar a palavra para o Marcelo, depois para a Camila. Obrigada, gente. Eu sou Marcelo Falcão, eu sou um dos fundadores aqui da Soma Uma. Nasci e cresci aqui no centro de São Paulo. Parte da minha infância frequentei o Hilton Paz de Almeida, aquele prédio que, né, ruiu, acho que todo mundo lembra um pouco dessa tragédia. Eu comecei minha carreira no mercado imobiliário, como corretor de lançamento imobiliário, né? Fui trabalhar em Recife, voltei, depois fui fazer uma viagem para o exterior para fazer um curso de inglês de 1 mês e fiquei num edifício retrofitado. E lá, na época, eu fiquei ali perto de Harvard. Harvard tinha um programa de colocar o fone de ouvido e você escutar a arquitetura, um pouco dessa construção de cidade. Isso mudou a minha percepção sobre cidade. Então, quando eu voltei, eu resolvi estudar arquitetura, olhando para as cidades existentes, e me juntei com um time incrível aqui de arquitetos e engenheiros, também com esse propósito, com esse olhar da cidade construída, e ver o que a gente consegue fazer para mudar essa relação das pessoas com a cidade, né, e desse abandono. Eu estou aqui quase que de gaiato, né? Elas me convidaram a fazer parte, para falar um pouquinho de retrofit e de melhorias habitacionais, que cada vez mais a gente vem estudando, principalmente porque a Soma Uma existe um pouco mais de 5 anos, e a gente vem tentando construir soluções para a habitação de interesse social, para a habitação do mercado popular. Mas, à medida que a gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai entendendo que as políticas, de maneira geral, sejam elas de crédito, sejam elas urbanas, ela nunca foi pensada para a cidade existente, né? E acho que, por isso é reflexo da cidade que a gente tem hoje, né? Elas foram pensadas sempre para uma cidade nova, né? E quando a gente fala, né, de moradia e clima, que a gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, que, óbvio, que tem seus méritos, mas que cidade que a gente está produzindo, levando as pessoas para cada vez mais longe, com investimentos públicos cada vez mais pesados, né, em termos de infraestrutura, de energia, de transporte. E digo mais, né, o que a gente deixa para as famílias lá no final, a segunda, terceira geração, não vai ter um ativo, vai ter um passivo, né? Ou seja, ainda vai, né, muito provavelmente pagando suas parcelas, e o imóvel não valorizou, e pelo contrário, a tendência é desvalorizar.
Então, acho que a gente vem estudando e entendendo isso e como que a gente pode, no papel de incorporador, fazer o papel do advocacy também, né? Ou seja, de como que a gente pode ajudar a construir políticas públicas integradas, porque não adianta falar de habitação se a gente não fala de saneamento, não adianta falar de habitação se a gente não fala de infraestrutura. Então, a gente tem cada vez mais nos colocado nesse papel de provocar e de ser um agente intermediador, independente de política, né? Ou seja, quando a gente vai conversar na Faria Lima, nós somos de esquerda, e quando a gente conversa aqui, nós somos de direita. Mas acho que nosso papel é ser intermediador, e acho que a gente tem que parar ou seja, aproximar cada vez mais a academia, aproximar cada vez mais o governo, aproximar cada vez mais as ONGs, aproximar cada vez mais o mercado, porque, no fim do dia, eu acho que todo mundo quer uma cidade com mais dignidade para todas as pessoas, e a gente se coloca aqui nesse papel. Então, inclusive, que fica o convite, a gente é super aberto a ouvir, a construir juntos, a ceder o espaço para esse tipo de debate, que é super importante. A ideia é que seja um bate-papo, então, a gente, explicando um pouquinho a dinâmica, a gente vai... Cada pessoa no painel vai falar um pouquinho, 5 minutinhos, do processo, do seu histórico e tudo mais. Eu abro fazendo algumas perguntas e depois a ideia é que o público também interaja. Acho que a gente está com um público altamente qualificado aqui e a ideia é provocar realmente para que a gente saia daqui com uma agenda. Acho que, no fundo, o papel desses painéis, desses eventos, é que não seja uma coisa que a gente saia daqui e isso acabou. E a ideia é que a gente se provoque e que faça que esse espaço e que todo mundo está aqui dedicando um pouco do seu tempo funcione de forma concreta para que a gente tenha uma agenda para a construção de cidades mais eficientes. Acho que é isso. Obrigado. Oi, pessoal. Bom dia. Bom, acho que é até difícil, né, falar alguma coisa depois de vocês os dois, mas queria começar, obviamente, agradecendo todo mundo que está aqui e pegando um pouco no que os dois falaram, principalmente nosso intuito, e isso começou num café, num dos vários cafés com a Simone, de que como que a gente acaba criando tantos silos que por muitas vezes são importantes, né, porque a gente precisa focar e ter, né, eficiência, entender cada problema como um só, mas depois a gente esquece de voltar para o plano maior, né? E nós somos duas organizações que trabalham em lugares muito diferentes das cidades, né? O Fica focado no centro, a gente mais focado na periferia, mas a gente trabalha principalmente pelas pessoas e com as pessoas mais vulnerabilizadas. E isso é o que nos junta, além da causa da moradia, né? Então a gente pensou, a gente, inclusive, quase nunca se cruza em eventos, porque a gente vai em tipos de eventos diferentes, porque uns eventos só falam de um tipo de atuação com moradia, outros só falam de outro. E a gente queria realmente juntar, né, esse debate para a gente poder aprofundar, porque muitas vezes também, se a gente fica só falando nessas temáticas separadas, a gente acaba não tendo ideias. Às vezes, coisas que funcionam no retrofit, nas melhorias, poderiam também funcionar na lógica de moradia emergencial, por exemplo, e vice-versa. Como que a gente troca mais e traz isso para a ação, para a urgência? Porque é isso, né? Principalmente, e aí falando do trabalho da Teto, né, a gente atua com pessoas que estão hoje na linha da crise climática, pessoas que hoje já vivem uma emergência, independentemente da crise climática, elas já estão vivendo uma emergência por morar em barracos de madeira, com pisos de chão de terra, sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de condição e completamente marginalizados até dentro das próprias comunidades, pela situação que elas vivem. Então, a gente precisa avançar de uma forma muito urgente. E o tema da moradia no Brasil, ele ainda é um tema que acaba ainda ficando muito... é um tema ou só do governo, ou só do mercado, e a gente não consegue avançar realmente como sociedade. Assim, se todo mundo sair daqui hoje realmente com um compromisso de que a gente precisa cobrar melhor os políticos, a gente precisa se juntar e desenhar planos em conjunto, que a gente precisa acompanhar os planos de governo e ficar em cima e demandar e fazer parcerias com o poder público, porque muitas vezes as organizações sociais têm acesso e têm conhecimento que o poder público não consegue acessar,
por diversas razões, como que a gente trabalha em conjunto, né? Então, e principalmente como que a gente foca os recursos, o nosso tempo nas pessoas mais vulnerabilizadas. Porque eu tenho essa lógica, assim, quando a gente pensa numa política pública, é como se fosse uma peneira, né? Uma peneira. E aí vai depender como essa política pública é desenhada, essa peneira pode ser com buracos maiores ou buracos menores. Hoje, quando a gente pensa na nossa política habitacional, ela é uma peneira com buracos gigantescos, porque a única pessoa que é realmente contemplada nessa peneira são pessoas que conseguem aceder ao crédito. Sendo que a gente tem milhões de pessoas que nunca vão aceder ao crédito, provavelmente, inclusive com as políticas que a gente tem hoje. Então, como que a gente desenha uma peneira, uma política habitacional tão fina que a pessoa mais vulnerabilizada vai ser atendida? Porque se a gente desenha uma política assim, essa pessoa e todas as outras que não vão passar por essa peneira vão se beneficiar com essa política pública. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas que contemplem moradia emergencial, que contemplem locação social, que contemplem o retrofit, e não só uma que olhe para um lugar que é de produção habitacional, que também é importante, mas não pode ser a única, né? Então, por isso que a gente decidiu juntar aqui hoje esse debate. E aí, enfim, eu espero que seja o primeiro de muitos, porque a gente precisa de muitos mais encontros como esse para a gente avançar, para a gente continuar pressionando. E aí, contar um pouquinho dessa carta que a gente lançou. Foram 5 outras organizações que lançaram junto com a Teto. A Carta Aberta pela Moradia Digna e Agenda Climática. Então, se vocês jogarem no Google, também vão achar. Tem no Instagram da Teto das outras organizações. Enfim, vou mencionar. As outras organizações foi a Fundação Titsetuba, o Habitat para a Humanidade Brasil, a ONU Habitat Brasil, a Teto e a WRI Brasil. E também organizações que acabam tocando em diferentes temáticas habitacionais, então isso também é super importante. E, para terminar, eu acho que a gente falou sobre o privado, sobre o público, sobre o terceiro setor. E a Teto também traz muito a importância da gente trabalhar com as comunidades, trabalhar com as lideranças comunitárias, porque elas é que sabem o que está acontecendo, elas é que podem nos dizer qual é o melhor caminho, e pode ser muito mais eficiente, né? Então, também hoje à tarde, no painel que a gente tem, vai ter uma das lideranças comunitárias que a gente atua, que é a Edith, que trabalha com a gente há muitos anos. E isso é muito importante, a gente trazer essas vozes, fazer essa ponte, né? A Teto não quer ser, né, fazer a voz de ninguém, a gente quer ser a ponte entre esses espaços que normalmente não se conversam. E aí, vou fazer só um último merchan, desculpa. Mas também falar sobre o panorama climático que a gente lançou agora há poucos meses. 2 meses, na verdade, que já parece que passaram 20 desde outubro, que é exatamente isso. É um estudo inédito, feito em parceria com o INSPER, sobre como as próprias lideranças comunitárias e moradores das favelas mais vulnerabilizadas no Brasil. Nesse, a gente teve contato com 119 em todas as regiões, em 51 municípios, 20 estados. O que elas acham sobre como a crise climática está afetando os seus territórios, o que pode ser feito, o que elas já estão fazendo. Se a gente tivesse políticas públicas que incluíssem essas visões das próprias comunidades, a política seria muito mais eficiente de adaptação, por exemplo. Não precisaríamos demorar muito mais para fazer, né, estudos, etc., se a gente escutasse o que as comunidades já sabem e o que elas já estão fazendo. Então, o convite é realmente esse, que a gente troque, que a gente escute, que a gente faça provocações, que a gente possa sair daqui realmente com um senso de que não viemos só tirar fotos para postar no LinkedIn, e realmente podermos fazer também conexões que sejam duradouras e que, em conjunto, a gente avance essa agenda. Então, muito obrigada por estarem aqui, espero que seja um espaço proveitoso, e é isso. Mas convido a todos vocês a participarem. Acho que há debate. E a ideia é a gente quer redigir um documento, né, Camila? A gente falou disso lá no começo. Que realmente a gente tenha um documento que seja propositivo e seja eficaz, né, no sentido de apontar caminhos, né? Porque a gente vai em tanto evento. E muitas vezes, legal o evento, né? A gente troca, a gente dialoga, a gente impulsiona atores, faz network, mas o que fica disso, né? Então, acho que a gente tem esse compromisso, e depois a gente vai divulgar, né, de fazer um documento realmente sobre o que foi debatido aqui, o que cada um de vocês também trouxeram de contribuição. E é isso. E eu queria abrir, após a abertura, né, dos membros, né, que estão organizando essa conversa hoje, convidar a Hannah Arcuchin Machado. Hannah é amiga de longa data,
uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho muito perspicaz que ela faz com política urbana já há muito tempo. E a Hanna está liderando co-liderando uma pesquisa muito importante no INSPER, que chama Cidades Mais 2 Graus, e acompanhando muito essa agenda climática, e a gente também cutucando para que a habitação seja olhada nessa agenda climática. E ela vai falar um pouquinho disso para a gente, para depois a gente iniciar a mesa 1. Obrigada, Hanna, por estar aqui. Obrigada, Simone. Obrigada, Camila. É uma super honra estar aqui na frente de tantas pessoas que entendem tanto de habitação, né, muito mais do que eu. Mas eu tenho feito muitas reflexões sobre adaptação climática, então eu espero também poder contribuir aqui com o debate. A gente sabe que habitação e mudança climática são temas entrelaçados, né? É óbvio, né? Moradia e clima, acho que todo mundo já sabe disso. E a informalidade e a precariedade habitacional, elas estão entre os maiores desafios da adaptação da cidade. Então, a resiliência, ela começa em casa, né? Sem uma casa resiliente, não tem como uma cidade, uma sociedade ser resiliente. Mas, nesse processo de produção do espaço, as famílias de menor renda, especialmente pretas e pardas, foram expulsas para as periferias e áreas expostas a ameaças climáticas, como várzeas, morros, encostas, etc. Alguns números, né? Acho sempre bom também a gente ter a dimensão do problema que a gente está falando. Então, números do Brasil, né? No último censo, a gente levantou que tem mais de 12 mil favelas e comunidades urbanas no Brasil, onde vivem 16,5 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, os dados da Fundação João Pinheiro mostram que tem um déficit habitacional estimado em 6,2 milhões. Esses são dados de 2023. E dados do IBGE de 2018, junto com o CEMADEM, numa grande pesquisa que fizeram, mostram que tem 8,2 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco, né? Então, além de lidar com a insegurança fundiária, com as jornadas exaustivas de trabalho no transporte, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu trabalhei muito tempo com transporte. Essas comunidades, elas são marcadas por desastres recorrentes das áreas de risco. Mas lembrando que esse risco ele é construído, né? Áreas não são naturalmente de risco. Então, o IPCC ele define o risco como o resultado da ameaça, da exposição e da vulnerabilidade. Então, a ameaça é efetivamente qual que é o efeito, o evento climático que pode atingir aquela população. Então, é uma chuva, é a seca, é o aumento de calor, ondas de calor. A exposição é o que tem ali exposto, são pessoas, principalmente, estamos falando de pessoas, então tem uma densidade populacional em determinado lugar, ou a gente pode falar de exposição de infraestrutura, mas a gente está falando principalmente de pessoas, né? Então, esse é o segundo fator, exposição. E o terceiro fator é a vulnerabilidade, que, por um lado, tem capacidades, então, com um vetor positivo, quanto maior a capacidade de resposta, maior a capacidade tecnológica, maior a capacidade de atuação, menor a vulnerabilidade. E, por outro lado, essa condição de poucos recursos e pouca ação, então com vetor negativo. Então, de novo, ameaça, exposição e vulnerabilidade que compõem o risco. Então, nada mais óbvio do que a gente já sabe que se faz uma onda de calor, uma temperatura que a gente não sabe, a gente sabe que não é igual, mas suponhamos que seja igual em toda a cidade de São Paulo, aonde onde a vulnerabilidade é mais alta, o risco é maior, as pessoas estão mais expostas. Então, e no meio dessa produção do espaço e da reprodução, né, das desigualdades, os planos urbanos de adaptação eles podem, intencionalmente ou não, aumentar essas desigualdades, através de remoções que rompem, né, os laços sociais, redes de apoio, através da priorização de áreas mais ricas, ou de um tema muito complexo, que a gente não imagino que vá passar por ele ao longo do dia, da gentrificação verde, né? Então,
começando a terminar, sem uma política habitacional forte e justa, o risco é que o discurso de sustentabilidade sirva para que esses ciclos de exclusão e deslocamento se perpetuem. E a gente tem no nosso Estatuto da Cidade, né, estabelecida a função social da propriedade, mas daí replico aqui as palavras também de uma outra amiga, né, Simone, da Ana Cláudia Rosbach, da gente ampliar essa visão da função social da propriedade para a função social e ecológica, ou social e ambiental da propriedade, entendendo também esse caráter que aproxima o ser humano da natureza e que entende esse espaço como algo uno que tem que ir sistêmico, né? Então, a gente precisa ir além de soluções técnicas e considerar o cuidado, o pertencimento e a força das comunidades locais. Esse trabalho que a Camila citou do panorama climático sobre as percepções e visões, ele é muito incrível porque as soluções elas estão lá, né? Elas já são enxergadas pela comunidade. Então, esse processo de escuta, escutativa, que se transforme numa governança participativa, é chave para a gente superar os desafios que estão impostos. Então, é isso. Acho que sem reduzir desigualdade, a adaptação é insuficiente. Então, a gente tem que pensar numa adaptação transformativa, que enderece o tema da desigualdade, e não apenas incremental, em que a gente vai fazendo um ajuste aqui, um ajuste ali. Então, eu acho, e essa transformação, ela começa pela transferência de renda, transferência de recurso e acesso à habitação, essa dignidade. Então, são essas reflexões iniciais para começar o debate, que eu estou muito animada para o dia de hoje. Obrigada.